O que mudou a partir da segunda vinda de Jesus? Nossos versículos iniciais se encontram na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado, igreja sem ruga, sem mácula, mais do que vencedores, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Meus amados irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre esse período posterior à segunda vinda de Cristo. Eu sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas, né? Falar que a segunda vinda já aconteceu, mas é o que nós, em nosso ministério aqui, defendemos já há muitos e muitos anos. A visão da escatologia já consumada. Veja, a grande maioria daqueles que dizem pregar sobre Jesus, que se dizem cristãos, etc., a grande maioria defende que Jesus ainda vai retornar. Mas, se você faz uma análise profunda dos textos bíblicos que falam da segunda vinda do Senhor, você vai observar que não existe nenhum motivo para acreditar que Jesus ainda vai retornar. Ou acreditar em uma terceira vinda, né? Porque existem esses dois pensamentos. Ou o segmento acredita que ele ainda vai voltar e que haverá então duas vindas, né? Já houve uma onde ele se manifestou como homem e aí haverá a segunda vinda no futuro. E existem aqueles que já entenderam a questão do ano 70, onde de fato aconteceu a segunda e definitiva vinda de Cristo. Porém, eles insistem que ele ainda virá, então no caso eles acreditam em uma suposta terceira vinda. Veja, não existe qualquer fundamento para isto na Bíblia. Na Bíblia existe fundamento para duas vindas, sendo a segunda já consumada em nossos tempos. Não nos tempos bíblicos, em nossos tempos. É bom que se diga. Porque a Bíblia sempre apontou a segunda vinda de Cristo como algo breve, não como algo que demoraria séculos, milênios para acontecer. Não encontramos qualquer respaldo para isso. Então, todo esse pensamento de que o Apocalipse será no futuro, inclusive dizem que o livro do Apocalipse fora escrito próximo do ano 100, né? Lá por volta do ano 95, 96, também não faz sentido. Por que o Apocalipse seria escrito depois do ano 70, se no ano 70 todas as coisas foram consumadas? Vocês percebem que não tem lógica isso? Se você parar para pensar, por exemplo, no livro do Apocalipse, no primeiro versículo diz assim: as coisas que brevemente devem acontecer. Ora, brevemente não são quase 2 milênios. Não é? Brevemente não são quase 20 séculos. Qual é a lógica disso? E aí você vai analisar a palavra breve no grego, a palavra utilizada ali, né, brevemente, sempre foi uma palavra utilizada para se referir a um curto período de tempo. Então, quando você lê ali no livro do Apocalipse algo que brevemente aconteceria, é breve mesmo. Então, o livro do Apocalipse, na verdade, fora escrita pouco antes do ano 70. No ano 70, tudo foi consumado. Jesus profetizou, por exemplo, que aquele templo de Jerusalém viria abaixo. E isso aconteceu no ano 70. Então, a derrocada de Jerusalém, a destruição daquele templo, a invasão de Jerusalém pelo Império Romano e toda aquela destruição que a história da humanidade registra, aquilo marca historicamente a segunda vinda de Cristo. Então, eu não posso colocar para o futuro ou a segunda vinda ainda para acontecer, ou, como alguns dizem, uma suposta terceira vinda. Não faz sentido algum. Então,
Nós sempre partimos do princípio aqui em nosso ministério que a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos estudos de escatologia consumada. Você que não conhece o assunto, amado irmão, amada irmã, em vez de você ficar aí pulando e reclamando, como alguns fazem, né? E nos chamando de hereges, eu sempre recebo isso, né? E esse negócio que Jesus já voltou é uma grande heresia. As pessoas chamam de heresia o que elas não entendem. Veja, eu acredito que você deve chamar de heresia aquilo que você já entende e já identificou como heresia. Não é? Nós conhecemos muitas heresias, inclusive no meio do sistema religioso é o que mais existe, são heresias. Existem muitas. E nós conhecemos todas por quê? Porque, no caso, falando da minha experiência pessoal, né, eu passei em algumas chamadas igrejas do sistema, em algumas denominações. E não só passei, como estudei muitas delas. Então eu conheço como o sistema religioso pensa, seja qual for o segmento, eu conheço. Então, aqui quando eu combato a visão religiosa, quando eu combato os raciocínios do sistema mundano religioso, eu combato algo que eu conheço, inclusive coisas que eu vivi em parte, né? Porque eu vivi no sistema religioso pouco mais de 20 anos da minha vida. Então eu falo de algo que eu conheço. Agora as pessoas, por exemplo, vêm falar mal da graça, do evangelho da graça, falando de coisas que elas não conhecem. Elas vêm falar mal da escatologia consumada, chamando de heresia, sem conhecer uma vírgula do assunto. Então, veja, esta não é a atitude correta. Ninguém é obrigado a saber nada, irmão e irmã. Então, de repente, você não sabe que Jesus já voltou, você não é obrigado a saber. Mas a partir do momento que esse conhecimento, ou pelo menos que essa máxima chegou até você, então você deve, a partir desse momento, estudar sobre isso. Então você não deve taxar de heresia o que você não conhece. Não, conheça primeiro, é o que eu sempre falo. Quando alguém me escreve, Cristiano, isso aí é heresia, irmão. Eu sempre respondo assim, você conhece? Estudou? Conhece as referências bíblicas? Conhece a história da humanidade, que comprova tudo que foi profetizado? Se não conhece, você não pode chamar de heresia. Então, gente, olha, o Senhor Jesus já voltou, sim. Tudo já foi consumado. Não haverá uma segunda volta no futuro, ou muito menos uma terceira volta, porque a Bíblia, repito, fala de duas voltas. De duas vindas, perdão. A primeira, quando ele veio como homem. Então Deus se manifestou como homem. Foi a primeira vinda. E a segunda foi a sua vinda em juízo sobre Jerusalém no ano 70. Ponto. Não tem terceira vinda ou segunda vinda futura. Então, com esse entendimento, claro, ele afeta diretamente o nosso raciocínio da Bíblia. É importante entendermos a Bíblia, então, sob este ponto de vista. É aquilo que eu sempre digo, para você entender a Bíblia, a palavra, especialmente o Evangelho, né, você tem que compreender dentro de todos os contextos possíveis. Então, existe, por exemplo, o contexto imediato de um texto. Ou seja, quando você lê um versículo, ao redor daquele versículo, há um contexto imediato ali, há um raciocínio aplicado ali. Você tem que levar esse raciocínio em conta. Você não pode simplesmente isolar um versículo do contexto. Aí, além do contexto imediato, tem o contexto geral da carta ou do livro. Quando você lê um livro na Bíblia, ou uma epístola, que é uma carta, há um contexto ali, aquele raciocínio inteiro daquela carta, no caso. Então você tem que levar em conta o que o autor da carta estava querendo dizer ali. Qual a intenção dele em escrever aquela carta? Para quem ele escreveu? É o contexto geral do livro ou da epístola. Aí há o contexto geral da Bíblia como um todo. São diversos contextos. Aí tem que levar em conta o contexto do tempo. Porque, veja, basicamente são 4 tempos. 2 tempos antes da cruz, 2 tempos depois da cruz. Antes da cruz foi o tempo de Adão até Moisés e depois de Moisés até Cristo. Antes da cruz. E da cruz em diante? Da ressurreição de Jesus até o ano 70, quando houve a sua segunda vinda, e do ano 70 até os nossos tempos e para sempre. Então você tem que entender a palavra dentro desses 4 tempos.
Então a nossa proposta aqui é essa, é compreendermos a palavra de Deus dentro de todos os contextos possíveis. Então, evidentemente, não podemos ignorar que Jesus já voltou e que, claro, isso trouxe mudanças. Mas que mudanças aconteceram? Vamos analisar um pouco isso aqui em nosso estudo de hoje, né? Então nós vimos nas semanas passadas, nas 2 semanas anteriores, nós vimos a respeito do descanso, do 7º dia, que é a graça, né? Sabemos que o 7º dia é Jesus, é a graça de Deus. E esse 7º dia, ele teve seu início na cruz, como nós lemos aqui agora, o novo e vivo caminho que ele nos inaugurou por meio do véu que era o seu corpo. Então o corpo de Jesus é colocado aqui como um véu que tem que ser atravessado. Ou seja, a nossa visão não pode estar mais em Jesus como Nazareno. Esse é o primeiro ponto. Você atravessar o véu, que é o corpo, o que foi, né? O corpo terreno de Jesus, atravessar esse véu significa, primeiro, não reconhecê-lo mais como Nazareno. Ele não é mais o homem Jesus de Nazaré. Ele é Jesus, Deus sobre todos. Ele já assumiu seu trono como Deus, o Criador, que ele sempre foi. Então, amados, veja, Jesus, ele não é uma terceira ou uma segunda pessoa da Trindade, como alguns pensam. Primeiro que não existe Trindade, não faz sentido isso. Porque a visão da Trindade é o quê? Eles dizem que são 3 pessoas diferentes, formando um único Deus. Não tem isso na Bíblia, eu desconheço isso. A palavra nunca apresentou Deus como 3 pessoas. Então não tem essa de Trindade. O que existe são 3 manifestações de um só Deus. Deus se manifestou como seu Espírito neste mundo. Lá no início, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus se manifestava nessa terra. Era o próprio Deus, não era uma terceira ou segunda pessoa, não tem isso. Era o próprio Deus estendendo o seu Espírito à sua criação. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito veio habitar no povo de Deus. Então, o Espírito Santo que habita em nós é o próprio Deus habitando em nós. Ou seja, foi Deus estendendo o seu Espírito aos seus filhos. Então, não é uma pessoa, é Deus, é o Criador, manifestado como Espírito em nós. E quando Jesus nasceu neste mundo, nasceu como ser humano, era o próprio Deus manifestado como homem. Só que naquela manifestação ele veio como judeu para ser o Messias esperado pelos judeus. Então Jesus não foi uma segunda ou uma terceira pessoa da Trindade. Jesus foi o próprio Deus manifestado em um corpo. O próprio Deus. Ah, mas Cristiano, Jesus interagia com o Pai. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre o mito da Trindade. Para você entender que Jesus não é uma outra pessoa, ele é o próprio Deus. Só que Deus se manifestou como homem. E aquele homem, Jesus, era, claro, obviamente, fiel ao seu próprio Espírito. Ou seja, ele era fiel ao Pai. O Espírito Criador, o Deus Criador, o Deus invisível, como Paulo disse. O Deus que era invisível se tornou visível em Cristo. Então, gente, esqueça essa história, tá? De que Jesus é uma segunda ou uma terceira pessoa de uma suposta trindade que aponta para 3 pessoas distintas. Quer entender isso com profundidade? Assista a esse estudo que vai estar na descrição do vídeo pela gravação. Jesus é Deus. E agora, em nossos tempos, ele já assumiu o seu reino, o reino de Deus. Jesus, portanto, é Deus sobre todos e para sempre será. Mas como homem, ele foi fiel ao seu chamado messiânico. Entende? E como Messias, ele morreu pelo seu povo. E por meio do seu véu que se rasgou, então, a graça foi inaugurada. Nós temos que atravessar esse véu. Jesus não é mais aquele homem judeu. Vocês estão entendendo? Jesus é Deus sobre todos. Esse é um ponto importante. E um outro ponto que temos que ter em mente é atravessar o véu do ponto de vista do pacto. Entendermos que estamos vivendo em um tempo definitivo. Como eu falei agora há pouco, são 4 tempos. 2 tempos antes da cruz, 2 tempos depois da cruz. Estamos vivendo no tempo definitivo, o tempo do 7º dia, como estudamos nas 2 semanas anteriores. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desses 2 estudos anteriores,
para vocês apreciarem esses dois estudos, caso não tenham assistido, para entenderem essa questão do sétimo dia, que é a graça, e repito, estamos vivendo no tempo da graça eterna. Então, o sétimo dia, ele já amanheceu, já estamos vivendo o sétimo dia com o sol a pino, o sol perfeito, o dia perfeito. E esse dia, então, foi inaugurado na cruz. O novo e vivo caminho foi inaugurado através do véu de Jesus que se rasgou no Calvário. E esse sétimo dia, a graça, portanto, foi selada no ano 70, selada em definitivo. Então veja, na morte do Senhor e na sua consequente ressurreição, houve a abertura do caminho. Você acabou de ler, um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Então, ele morreu e ressuscitou, e através dessa sua obra maravilhosa, vamos chamar assim metaforicamente, né? Os portões da graça se abriram. Houve então um período transitório, que a igreja primitiva viveu esse período. Não somos nós que vivemos esse período. Tá? Eles viveram aquela transição que também é conhecida como o milênio, o reino milenar de Jesus como Messias. Antes de assumir o seu trono como Deus sobre todos, Jesus reinou antes como Messias. Então, foi o reino milenar do Senhor, compreendido entre a sua ressurreição e a sua subida ao paraíso, né? Porque após ressuscitar, Jesus passou um período necessário aqui na terra, mas ele foi para o paraíso. A partir da sua subida ao paraíso, começou a contar o tempo do reino do Messias. O Senhor Jesus como Messias e como juiz de Israel. Foi o reino milenar, que alguns interpretam literalmente, né, como 1000 anos no futuro. Não tem sentido nenhum, tá? Inclusive, neste link de escatologia que vamos deixar na descrição, há um estudo específico sobre esse milênio. Quer entender isso? Assista não só esse vídeo, claro, assista toda a playlist, mas se quiser pontuar a questão do milênio, há um estudo específico sobre isso. Então o milênio foi esse período de transição, milênio entre aspas, né? Foi esse período transitório de Jesus reinando como Messias, antes de assumir o trono como Pai, como Criador, como Deus sobre todos. Tá? Então, no ano 70, encerrou o período messiânico. Jesus trouxe o juízo sobre Israel, consumou todas as coisas, e a partir de então, o sétimo dia amanheceu e se tornou o dia perfeito para todo sempre. E claro, como eu disse, houve mudanças em função disso, né? Houve mudanças por quê? Porque tudo se fez novo a partir da graça. O Paulo fala isso, vamos ler aqui, 2 de Coríntios 5,17, nova versão internacional. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nós já explicamos algumas vezes aqui, e vou repetir hoje, que estar em Cristo é estar a partir da cruz. Estar em Cristo não é você, entre aspas, aceitar Jesus em uma denominação, como muitos dizem hoje, né? E você pertencer, então, a uma denominação religiosa. Aí você aceita Jesus, você se batiza nas águas, você toma a Santa Ceia, você faz jejum, você tem compromisso, frequenta o templo, etc, etc. Ou seja, você tem uma vida religiosa e a partir de então você passa a estar em Cristo. Veja, a Bíblia não fala uma vírgula sobre isso. Entende? Este é um raciocínio criado. Você que não aceitou Jesus ainda, você não está em Cristo. Venha aceitar Jesus, participar da nossa denominação, aí sim, a partir de então, você estará em Cristo. Repito, não existe uma vírgula sobre isso na Bíblia. Não tem isso. Estar em Cristo é uma questão cronológica de pacto, uma questão pactual, gente. Pelo amor de Deus. Esqueçam denominações religiosas. Esqueçam isso. Estar em Cristo não é isso. Nós já nascemos em Cristo. A diferença é que nós não sabíamos. Por isso que alguns de nós eram ateus antes de conhecermos a graça. A maioria foi religioso, religiosa, porque nós não conhecíamos o Evangelho. Entende? Só que nós já havíamos nascido no Senhor. Repito, estar em Cristo é uma questão cronológica e pactual. A partir da cruz, o novo pacto foi inaugurado pelo véu, como lemos agora há pouco, né? Ou seja, o corpo de Jesus que morreu no Calvário e ressuscitou. Então o véu se rasgou. Atravessamos o véu.
A humanidade passou a estar então em um novo pacto. E os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, passaram a estar em Cristo a partir do Calvário. Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está da cruz em diante, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Olha só, gente. Já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Em algumas versões aparece assim: eis que tudo se fez novo. Tudo se renovou. As coisas antigas passaram. Veja, eu quero ressaltar algo importante aqui. O Paulo fala que as coisas antigas passaram, mas ele fala isso aqui, de certa forma, em esperança, tá? Porque, de fato, algumas coisas já haviam passado, como a própria lei, né? Ou seja, a lei ela deixou de estar em vigor para cumprimento, para ser observada a partir da cruz. É claro que a lei continuou sendo praticada e observada pelos judeus ali, pelos israelitas, no Templo de Jerusalém. Por quê? Por causa da falta de entendimento, da desobediência deles, pelo fato de eles não quererem ouvir o Evangelho. Eles não ouviram nem Jesus ainda nos dias da sua carne, a maioria no caso, né? Nem ouviu, e o trabalho dos apóstolos também, que não impactou a maioria dos judeus. Então, em parte, algumas coisas passaram, como foi o caso da lei, mas, por exemplo, a morte ainda estava em vigor, a morte da alma. Porque a morte da alma, ela acabou em definitivo apenas no ano 70, na segunda vinda. Porque antes do ano 70, apenas Jesus havia ressuscitado na ressurreição definitiva, tá, gente? Porque tem muita gente que tem dúvida sobre isso, né? Ah, irmão Cristiano, mas houve ressurreições antes de Jesus. Não foram definitivas. Foram ressurreições que aconteceram por causa de milagres. Mas aquelas pessoas que haviam ressuscitado voltaram a morrer, com certeza. Só que Jesus não, ele foi o primeiro da ressurreição definitiva. E aí no ano 70, sim, houve a ressurreição definitiva para todos os filhos de Deus, além de Jesus. Então a morte acabou de fato no ano 70. Só que Paulo fala que todas as coisas haviam passado, né? As coisas antigas, ele fala, pelo menos nesse aspecto da morte, ele fala isso em esperança. Porque ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que Jesus já havia vencido a morte. Mas Paulo sabia que essa vitória ainda não havia se estendido para os demais filhos de Deus. Tá? Então ele disse isso em esperança. Mas o fato é que as coisas antigas passaram. Então é importante a gente entender o que de fato passou para que possamos viver a graça eterna em sua plenitude, né? É importante entendermos o que passou de fato para que possamos viver a graça eterna em sua plenitude. Só que antes de vermos o que acabou, vamos observar o que não acabou. Isso é importantíssimo também, é tão importante quanto você entender o que acabou a partir da morte e ressurreição e a segunda vinda de Cristo. É importantíssimo você entender isso. E, claro, é importante você entender também o que não acabou. Então, amados, vamos pontuar aqui algumas coisas que de fato não terminaram. Não acabaram com a segunda vinda. Não acabaram com a consumação da obra de Jesus. Vamos entender alguns pontos que são dúvidas de alguns irmãos. Então é bom nós tirarmos essas dúvidas, tá? Então, tão importante quanto entendermos o que acabou, é entendermos o que não acabou. Então veja, primeira coisa, o que não acabou? O que não acabou foi a manifestação de Jesus. Porque algumas pessoas já nos escreveram com essa dúvida. Irmão Cristiano, se Jesus já voltou, tudo já foi consumado, significa então que não existe mais Jesus? Não existe mais a manifestação de Jesus? Vamos lá, gente, vamos entender isso aí. Quando Jesus retornou em juízo sobre Israel, trazendo a sentença sobre a Jerusalém terrena, Jesus também trouxe e manifestou o reino de Deus, que é o seu próprio reino, porque ele é Deus. Você não pode entender Jesus como uma pessoa diferente. Eu acabei de falar sobre isso, né? Essa questão da Trindade como pessoas distintas, não tem isso na Bíblia. Como eu disse, vai ter um estudo na descrição do vídeo sobre isso, para quem quiser se aprofundar sobre a questão da Trindade, ou do mito. Trindade é um mito cristão que foi criado. Não tem na Bíblia isso aí. Jesus é Deus. Então veja,
Jesus assumiu o seu trono como Deus sobre todos, que ele é. Então, a manifestação de Jesus foi definitiva. O que mudou em relação a Jesus foi a questão de ele ser judeu. Entende? Dele ter a descendência judaica. Não, isso acabou de fato. O próprio apóstolo Paulo ensina: a ninguém conhecemos segundo a carne. E Paulo disse: ainda que nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, como judeu, agora já não mais o conhecemos assim. Não foi o que Paulo escreveu? 2 de Coríntios 5,16. Então, nós não conhecemos a Jesus segundo a carne mais. Só que ele não deixou de ser Jesus. Ele é Jesus ressuscitado como Messias até o ano 70, e a partir do ano 70, Jesus ressuscitado, Deus sobre todos. Mas, irmão Cristiano, de onde vem esse raciocínio que Jesus então acabou? Não tem Jesus. Vem principalmente dessa passagem, 1 de Coríntios 15, 24 e 25. Então virá o fim. Veja, Paulo está apontando para o futuro, porque, obviamente, eles estavam antes do ano 70. Eles, na igreja primitiva, estavam antes da segunda vinda, nós não. Então virá o fim, que já veio, né? Quando ele, Jesus, aqui Paulo está falando de Jesus ainda como Messias, Jesus ainda como rei, perceberam? Na manifestação messiânica. Por quê? Porque a obra messiânica de Jesus não havia acabado. O juízo sobre Jerusalém precisava ainda acontecer. Tá? Então virá o fim, quando ele, Jesus, como Messias, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Foi o que ele fez no ano 70. Aí alguns pegam essa passagem e dizem assim, tá vendo? Jesus cumpriu a sua missão messiânica e entregou o reino a Deus, então Jesus acabou. Bom, não faz nenhum sentido, porque a Bíblia não fala nada sobre isto. A manifestação de Jesus foi a manifestação definitiva de Deus. Jesus se tornou a imagem do Deus invisível. No paraíso, Jesus pode ser visto por quem habita o paraíso. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Pai Criador, que se manifestou como homem, como judeu, cumpriu a sua obra, cumpriu o seu chamado messiânico e entregou o reino ao Pai. Isso é uma força de expressão de Paulo. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é uma pessoa e o Pai seria outra. Parece, só parece, mas é uma força de expressão. Na verdade, Jesus assumiu seu trono como Deus sobre todos. Vamos ver isso aqui. 25. Pois é necessário que ele reine até que, muitos se apegam nisso, né? Tá vendo, Cristiano? Ele tinha que reinar até que, ou seja, Jesus acabou. Não, o que acabou foi o chamado messiânico. O que acabou foi o chamado de Jesus como juiz de Israel. Foi isso que acabou. Então, nesse período da igreja primitiva, era o período do reino milenar de Jesus. Aquele período de transição, né, até a sua segunda vinda, onde ele estava reinando, sim, mas como Messias. Pois é necessário que ele reine, entre parênteses, como Messias, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E foram postos no ano 70. Agora vamos ver o texto de Daniel. Olha só, Daniel 7, 13 e 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem. Daniel viu a manifestação de Jesus, vindo com as nuvens dos céus. Já explicamos esse conceito de vir nas nuvens. Significa, entre outras coisas, autoridade, poder, né? Ele se aproximou do ancião, aqui simbolizando o Pai, e foi conduzido à sua presença. Observe o 14. A ele, a esse homem visto, foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno. Vou repetir. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará.
Repita comigo, você que está em casa me assistindo. Seu domínio é um domínio eterno. Repita, que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Perceberam? O reino de Jesus é indestrutível, eterno, não acabará. Porque eternidade é isso. A palavra eterna, eternidade, eternamente, ela vem da palavra grega aionios. No caso aqui em Daniel é hebraico, né? Mas no grego vem de aionios, que significa algo que não tem fim. Então o reino de Jesus é aionios. O que mudou então foi o tipo de reino. Porque a partir da sua subida ao paraíso, depois de sua ressurreição, até o ano 70, foi o reino milenar como Messias. A partir do ano 70, o reino de Jesus como Deus sobre todos. Então, entregar o reino ao Pai, se você separar na sua mente que Jesus é uma pessoa e Deus é outra, aí você pode entender como alguns erroneamente entendem. Mas se você entende que Jesus, na verdade, é o próprio Deus, você vê que Paulo apenas usou de uma figura de linguagem. Porque entregar o reino ao Pai não é Jesus ser uma pessoa e o Pai ser outra. Significa que ele assentou no seu trono. Um trono de um reino sem fim. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Ah, irmão Cristiano, mas aqui não é Paulo, é Pedro. Paulo que foi o pregador da graça. Gente, não importa. Eu estou pontuando historicamente para vocês entenderem como eles pensavam na igreja primitiva, independentemente de quem pregava ali. É bom você entender como era o pensamento do reino de Jesus. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno. Pedro está falando de galardão, né? Ricamente providos. Quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reino eterno. Então eles tinham na mente deles que o reino era eterno. Porque foi isso que Daniel viu. Um reino que não acabaria. Ele só trocou de patamar. Ele trocou de status. A partir da sua subida ao paraíso, o reino do Messias, como juiz que ele viria sobre Israel. A partir do ano 70, Deus sobre todos. Mas é o mesmo Senhor. Irmão Cristiano, mostre-me na Bíblia que é o mesmo Senhor hoje. Com prazer. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Para sempre. Então, se você ouvir algum picareta por aí dizendo que não existe Jesus, tome cuidado. O meu conselho sempre para os nossos irmãos em graça é o seguinte, amados, tomem cuidado com a sua mente. É o que eu sempre digo. Porque está cheio de gente inventando teorias loucas aí, como desculpa da graça, dizendo que estão representando a graça. Outros até dizem que nem existe graça. Então as pessoas estão fazendo uso do raciocínio da escatologia consumada para deturparem o raciocínio verdadeiro do Evangelho. Há pessoas caindo nisso aí. Eu, irmão Cristiano, não tenho controle sobre a vida de ninguém. Eu estou aqui fazendo a minha parte, transmitindo para vocês o conhecimento fundamentado no texto bíblico. Eu não invento nada na minha cabeça. Vou inventar aqui uma teoria, não existe mais Jesus porque ele entregou o reino ao Pai. Isso é uma bobagem isso aí. Você não pode ignorar tudo que a palavra de Deus fala sobre Jesus e seu reino. Mas há pessoas caindo nessas ladainhas. Eu não posso cuidar da sua vida, amado. No sentido de cuidar da sua mente, entende? É uma coisa que você que cuida. Eu não posso ficar... Aliás, não tem nem como, né? Ficar cuidando da mente das pessoas. Como eu disse, eu estou aqui transmitindo conhecimento e você absorve o conhecimento ou não. Aí já é uma coisa que não depende de mim. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Então não tem isso que Jesus acabou. A segunda vinda não fez a manifestação de Jesus acabar. Não, a segunda vinda manifestou Jesus como Messias e juiz, depois ele assumiu o seu trono.
Outro ponto, a graça. A graça não acabou enquanto pacto e enquanto doutrina. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, olha só, que pelo sangue da aliança eterna, é o que eu falei, no grego aqui eterna é aionios, não tem fim, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo bem para fazerem a vontade dele. Aliança eterna, aliança que nunca acaba. Aí vem os caras e dizem, não, mas a graça acabou a aliança. Entendeu? Aí eles começam a relativizar o sentido da palavra eterna. Não, porque eterna significa que um período específico, que não sei o quê. Os caras não entendem de nada, entendem patavinas. Estão dizendo que a graça acabou, sendo que Deus prometeu a sua aliança eterna. Sangue da aliança eterna. Jesus derramou seu sangue para estabelecer uma aliança que duraria para sempre, assim como o seu reino. Você nasceu sem pecado, nós nascemos sem pecado, sem condenação, com todas as bênçãos espirituais, selados com o Espírito Santo, mais que vencedores. Enfim, nascemos com toda a nossa posição espiritual, já pertencentes ao reino, espiritualmente já estamos ligados ao reino. Tudo isso por causa da aliança que é eterna. Não caia em conversa fiada, gente. Tem gente usando o ano 70 para destruir o raciocínio na mente das pessoas. Não sei qual é a intenção. Não sei se a pessoa quer like na internet, quer joinha. Eu não sei o que é. Eu sei que você tem que ter cuidado com a sua mente. Então a graça não acabou nem como pacto e nem como doutrina. Um clássico que nós sempre lemos aqui, Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Nas eras que hão de vir. Então isso deixa muito claro que todas as eras que viriam posteriormente àquele período da igreja primitiva, essas eras, ou seja, as pessoas que comporiam aquelas eras, como é o nosso caso, as eras futuras deveriam conhecer a graça também, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, todas as eras que viriam posteriormente àquela última era, antes da segunda vinda, né? A igreja primitiva estava vivendo a última era, os últimos tempos, o fim dos tempos, daqueles tempos, antes da segunda vinda. Então, todas as eras que viriam posteriormente precisariam conhecer a graça. Por isso que a graça é necessária também como doutrina e sempre será. Por isso pregamos a graça aqui hoje. É bom que você compreenda isso. Então, essa história de que a graça acabou é bobagem. Vou deixar na descrição do vídeo também algum estudo, ou mais de um, sobre essa questão da graça e da eternidade da graça, tanto como pacto quanto doutrina. Aí, de repente, você pode se perguntar, mas, irmão Cristiano, de onde vêm essas ideias? Que a graça acabou. Vocês querem ver um exemplo? Mateus 25, 10. Olha só. E saindo elas para comprar o óleo, aqui é a parábola que Jesus fez sobre as 10 virgens. Então houve 5 virgens prudentes e as 5 virgens que não eram prudentes e no caso não tinham óleo. Óleo aqui simboliza o quê? A unção do Senhor. Óleo simbolizava, no caso, o Espírito Santo. Então era a unção de Deus. Então havia 5 que eram de Deus, tinham a unção de Deus, e havia 5 que não tinham a unção de Deus. Aqui, gente, é uma questão de eleição. No final das contas é isso. Porque aquelas que não tinham óleo é porque não eram eleitas. Não poderiam participar das bodas. Esse é o conceito aqui, tá? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, ou seja, que tinham óleo, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Aí o cara vem, pega esse versículo, não entende nada de nada do contexto, não sabe nem do que Jesus está falando, e diz assim, tá vendo? A graça acabou. Eu estou falando isso porque já usaram isso como argumento, amado. Tá vendo? A graça acabou. A porta se fechou. Meu Deus do céu, gente. Eu confesso para vocês que às vezes falta palavras para poder definir isso. Como assim a graça acabou porque a porta se fechou? Ali está falando de eleição.
Não é a graça que acabou. A porta se fechou porque quem não é eleito não entra nas núpcias. Não entraria no caso. Entende? Quem não é eleito não participa do reino. Então, a porta se fechar não está falando que a graça acabaria ou que o pacto acabaria um dia. De onde as pessoas tiram isso, eu não sei. Não faz sentido algum. A porta se fechar é um apontamento para a não entrada da má semente no reino de Deus e nas coisas de Deus. A má semente, os filhos da perdição, os que não são eleitos, não têm participação nas coisas de Deus. Por isso que as coisas se fecharam. Tanto que no contexto desse texto que acabamos de ler, Jesus fala, eu nunca as conheci. Falando para aquelas virgens que não eram prudentes, que não tinham óleo. Por que ele nunca as havia conhecido? Porque elas não eram dele. Então não tem nada de graça acabar porque a porta se fechou. O que se fechou foi a entrada para os que não eram eleitos. É isso. A parábola simbolizava isso. Outra coisa, dizem que a má semente acabou, baseadas em Salmos 37, 20, por exemplo. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça, 28 e 29. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aí eles dizem, tá vendo? Não existe mais filho da perdição. Não existe mais a má semente. Eles só ignoram que herdar a terra significa herdar o reino. Habitar para sempre na terra é habitar no território do reino de Deus. Então, esta é uma referência ao reino. É no reino que não existe a má semente. A descendência do ímpio é eliminada aqui na terra, porque não entra no reino, não há futuro. Por isso que a descendência acaba. Vocês estão entendendo? Porque não há futuro para a má semente. Há futuro para os filhos de Deus. Futuro na eternidade. Vocês estão entendendo? Então, quando diz aqui que os ímpios desvanecerão como fumaça, é porque eles seriam julgados e condenados para sempre e jamais entrariam no território do reino de Deus. Vou colocar na descrição do vídeo também um estudo sobre onde vamos passar a nossa eternidade. Para você entender essa questão de herdar a terra e viver nela para sempre. Não é esta terra aqui. Aqui é o lugar da má semente, por exemplo, da carne no caso. Então nós estamos aqui de passagem. É só isso. Não vou me aprofundar, mas na descrição do vídeo vai estar aí um estudo sobre isso. Outra coisa que dizem que acabou, a igreja. A igreja acabou, não tem mais igreja. A palavra diz que a igreja desceu do céu, metaforicamente, tá? Como uma cidade que desceria do céu na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Quem é a noiva, a esposa de Jesus? É a igreja. Então a Nova Jerusalém é a igreja que desceu do céu, ela não acabou, pelo contrário, no ano 70 ela desceu. Irmão Cristiano, como assim desceu do céu? Literalmente desceu do céu? Não, gente, é uma força de expressão. Significa que ela assumiu a sua posição de cidade santa. Então a cidade de Deus, que antes era a Jerusalém carnal e material, passou a ser a igreja. Então ela desceu do céu e, como inclusive diz no contexto, ela veio habitar entre os homens. Aí o cara vem e diz que a igreja acabou. Você não é mais igreja, não existe igreja. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, você recebe essa palavra? Ele é capaz. De acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A ele seja a glória na igreja, onde? Na igreja, que somos nós. E em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Todas as gerações, para todo o sempre. A igreja glorificará a Deus em todas as gerações para sempre. Perceberam? Aí o herege, o picareta, diz o quê? Acabou a igreja, você não tem que viver pensando que é uma igreja. Somos sim a igreja e seremos para sempre.
O único conceito é que a igreja não é o sistema religioso. A igreja não é uma placa denominacional. A igreja são pessoas, somos nós. Outra coisa que não acabou, a nossa dependência de Deus. Há quem diga isso. Ah, não, Jesus já voltou, acabou. Agora Deus não nos ouve, Deus não faz nada por nós. 2 Coríntios 5, 6 e 7. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Enquanto estamos no corpo aqui na terra, vivemos por fé. Estamos longe do Senhor. Como assim, irmão Cristiano? Paulo está errado aqui. Como pode dizer que estamos longe do Senhor? Gente, espiritualmente nós somos um com Ele. Mas Paulo está fazendo uma referência a uma distância física mesmo. Porque a carne é uma barreira. O mundo físico é uma barreira. O mundo físico é uma instância. O reino de Deus é outra. Ah, mas Cristiano, o reino de Deus já não veio? Ele veio habitar em nós espiritualmente. Jesus disse, o reino de Deus estará dentro de vocês. Então, o reino de Deus está dentro do nosso espírito. Nosso espírito está ligado ao reino. Só que nós estamos na terra em um corpo ainda. Então, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Logo, dependemos da nossa fé. Por isso ele disse, andamos por fé e não pelo que vemos. Entenda isso, irmão. Enquanto você está aqui na terra, você depende de Deus e da sua fé para com Deus. Não abra mão da sua fé. Nunca deixe de orar, de crer. Nunca deixe. Entenda isso de uma vez por todas. Não caia na ladainha dos picaretas que não gostam de orar, não querem ter intimidade com Deus, usam a graça para distorcer tudo. Há muitas pessoas com dúvidas sobre isso. Irmão, se Jesus já voltou, então não tenho mais que orar, acabou a fé. Não. Enquanto estamos no corpo, andamos por fé. Ou você anda pela Bíblia, ou você anda pela mente de homens desviados da verdade. Irmão Cristiano, vimos o que não acabou. E o que acabou? O que mudou de fato? O que acabou foi o período de esperança da igreja primitiva. Eles tinham a esperança da adoção e da salvação. Eles aguardavam ansiosamente a adoção, a libertação do corpo mortal. Eles aguardavam que as suas almas fossem libertas da mortalidade que o corpo impunha. Vocês estão entendendo? Isso acabou. A esperança da salvação acabou. Nós não estamos mais em esperança. A salvação já é uma realidade. Só que para a igreja primitiva ainda não era. Romanos 8, 23 ao 25. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Percebe? Eles queriam ser libertos da mortalidade que o corpo impunha. 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Então a salvação para a igreja primitiva era uma esperança ainda. Para nós já é fato. Perceberam? Então o que acabou? Acabou o período de esperança. O que era só uma esperança se tornou realidade. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, eles estavam aguardando a manifestação da adoção e da salvação, que os livraria da morte da alma para sempre. Outra coisa que acabou, as obras da lei no templo. As pessoas vivem hoje cumprindo obras da lei pensando que são obras da graça. Essas obras acabaram. A lei acabou na cruz enquanto conceito, enquanto necessidade. Só que os israelitas continuaram cumprindo a lei. Então isso acabou com a queda do templo. Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, daquele templo lá. O que restou dele foram os muros das lamentações que existem hoje. Os muros apenas que cercavam. O templo mesmo foi destruído. 2. Jesus disse, vocês estão vendo tudo isto? Ou seja, o templo, aquelas construções? Perguntou ele, né? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. No ano 70, gente, isso se cumpriu e a história da humanidade nos mostra isso. Então as obras da lei acabaram em definitivo. Ressuscitar obras da lei hoje é uma aberração.
Repito, Jesus foi o fim da lei. A lei acabou tanto como conceito, como necessidade de se cumpri-la, né? Quanto as próprias obras que continuaram sendo praticadas mesmo depois da ressurreição de Jesus. Isso acabou em definitivo no ano 70. Acabou a religião dos judeus. Acabou tudo aquilo. Outra coisa, amados, acabou a espera pela ressurreição. Na vinda de Jesus, houve a ressurreição definitiva. Aquela esperança, aquela espera pela ressurreição, acabou em definitivo. Quem estava morto ressuscitou e quem estava vivo passou a ter vida eterna. Nós já nascemos com a vida eterna. Por isso que eu sempre digo, nós não ressuscitaremos. Alguns se escandalizam com isso, né? Como assim, meu cristiano? Meu Deus do céu, então agora você tirou toda a minha esperança. Calma. Quando dizemos que você, nós não vamos ressuscitar, é porque não veremos a morte. A ressurreição foi para quem estava morto. Nós não veremos a morte. A nossa morte, o nosso passamento biológico, não significa a nossa morte. Quando o corpo biológico voltar para o pó, nós seguiremos vivos. Entende? Por quê? Porque a vida eterna já foi dada. Entende? Então quem estava morto no ano 70 ressuscitou para a vida eterna. Nós já nascemos sem a necessidade de ressurreição. Por quê? Porque a nossa alma nunca morrerá. Ela seguirá viva. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo? A segunda vinda de Cristo trouxe a ressurreição. Então isso mudou. Hoje eu não espero mais morrer biologicamente para futuramente ressuscitar. Quem pensa que Jesus ainda vai voltar é que tem esse pensamento. As pessoas no meio religioso pensam isso. Poxa, eu estou aqui, quando meu corpo biológico morrer, a minha alma vai ficar presa na morte, e quando Jesus voltar, sabe-se lá quando, aí eu vou ressuscitar. Não tem mais isso. Não existe mais morte para os filhos de Deus. Existe a morte biológica, o passamento biológico. Mas a alma segue viva e seguirá viva para sempre no paraíso. Por quê? Porque, quarto exemplo, o domínio da morte acabou. Com a vinda do reino e a ressurreição dos mortos, o domínio da morte acabou. Já estudamos isso aqui muitas vezes, gente. Vou deixar na descrição do vídeo algum estudo sobre ressurreição e sobre o fim da morte, para você entender isso aí, tá? Hoje tem muitos estudos sugeridos, né? Porque é um assunto extenso e como não dá para se aprofundar muito, né, em diversos estudos, diversos pontos, então estou sugerindo diversos estudos na descrição do vídeo no YouTube. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ué, irmão Cristiano, a ser, tá vendo? A ser. Já foi, gente. Repito, aqui, quando Paulo escreveu esta carta, todas as suas cartas, aliás, eles estavam no período ainda de transição. Eles estavam antes do ano 70. Então, eles estavam aguardando a morte ser destruída. No ano 70, ela já foi destruída. Então, o domínio da morte acabou. A espera pela ressurreição acabou. As obras da lei acabaram definitivamente na queda do templo. A espera pela salvação acabou. Então tudo mudou, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. No período da igreja primitiva faltava a morte. A morte passou em definitivo no ano 70. Então tudo mudou neste sentido. Então essas são as coisas velhas que passaram. Agora, dizer que Jesus passou é uma aberração. Dizer que não existe igreja é uma aberração. Dizer que não dependemos mais de Deus é uma aberração. Dizer que não existe má semente é só você olhar para o mundo que você vê a má semente atuando à torta e à direito. Então, cuidado com raciocínios que não vêm da palavra. Cuidado com isso. Cuidado com esse pensamento que você não depende de Deus, que Deus não faz nada por você. Cuidado com isso. Enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Fisicamente, geograficamente, porque fisicamente não estamos no paraíso ainda, estamos ligados espiritualmente. Entende? Mas enquanto estamos no corpo, vivemos por fé. Você leu comigo. Você está ou não está no corpo? Nós estamos, né? Então vivemos por fé. Então não deixe a sua fé, a sua oração, a sua crença que Deus pode sim fazer infinitamente mais por você. Porque o reino de Deus veio, mas ele veio de forma invisível. Ele veio para habitar
dentro de nós. E eu quero encerrar com essa palavra linda. Lucas 17, versículos 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Eu que acrescentei entre parênteses, dentro de, porque a palavra no grego aponta para isso. Tá? O reino de Deus está dentro de vocês. Alguns perguntam assim, mas irmão Cristiano, como ele pode estar dentro se Jesus estava se referindo aos fariseus? Amados, veja, Jesus respondeu aos fariseus, mas ao redor dele não estavam apenas os fariseus. Inclusive o contexto mostra que os seus discípulos estavam ao seu redor. Então os fariseus perguntaram, mas ele respondeu para todos. O reino de Deus está dentro de. Mais uma vez, a palavra no grego aponta para isso. A verdadeira tradução é dentro de. Então, esta é a promessa. O reino de Deus estaria dentro de nós. Quando ele viesse, ele não seria visto. Ali está o reino, está ali. Não, não. Está dentro de nós. Então, amados, o reino já veio. As coisas velhas, verdadeiras, as verdadeiras coisas velhas passaram. Pecado, lei, condenação, morte, enfim. Tudo isso já caiu por terra. Vivemos no tempo da graça eterna, onde Jesus, sim, não acabou, pelo contrário, onde Jesus é Deus sobre todos, onde vivemos uma graça prometida para sempre, onde, enquanto estamos nesse mundo, seguimos dependendo de Deus. E isso é maravilhoso. Depender de Deus é maravilhoso, porque Ele nos deu a fé para isso. Então, viva a sua fé. Cuidado com as heresias em nome da graça. Viva a sua fé. Viva o seu chamado em Deus. Porque você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Estamos vivendo um período terreno, no corpo ainda, mas espiritualmente o reino de Deus já está em nós. Receba essa palavra e viva essa verdade. Deus seja louvado por essa extraordinária revelação.